A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Isaías, capítulo 36, e versículo de número 21, que vai nos dizer assim: Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Diante de ameaças, de palavras contrárias, de Rabsaque contra Deus, contra o rei, contra o povo, a Bíblia diz que a instrução do rei Ezequias foi que o povo e os seus oficiais se calassem. Deus me trouxe aqui para te dizer, em momentos que palavras contrárias são levantadas contra ti, você não pode responder à altura, porque se você responder à altura, você vai perder guerra, você vai perder batalha. Deus diz para você hoje, é tempo de silenciar. Eu sei que não é fácil silenciarmos diante de afrontas. E tem pessoas aqui que já estão entendendo perfeitamente o que Deus está falando, porque você tem sido afrontada, porque você tem sido afrontado. Mas o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: se cala. Se cala, porque eu responderei por você. Irmãs, estão afrontando a minha fé, estão falando do meu Deus. Isso também aconteceu aqui. Rabsaque começou a afrontar não somente o rei Ezequias, não somente o povo e os seus oficiais, mas começou a afrontar o Deus de Israel. Entenda de uma vez por todas. Tem afrontas que não são diretamente contra você, mas são contra o nosso Deus, e quem faz justiça é Ele. Quem cobra é Ele, e através dessa palavra Ele está dizendo: para que eu faça justiça, você precisa aprender a se calar. Grandes homens de Deus que viveram justiça, grandes homens de Deus que viram grandemente, poderosamente, extraordinariamente o agir de Deus, precisaram se calar. Há exemplo aqui do próprio rei Ezequias, há exemplo ali dos filhos de Israel que precisaram se calar diante de Faraó, porque essa foi a instrução que Moisés trouxe: o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Jesus, quando estava diante de Pilatos, se calou. Hoje Deus diz para você: é tempo de você silenciar. É tempo de você se calar. Tem um tempo para falar e tem um tempo para a gente calar. Tem o tempo que nós começamos a expor os nossos argumentos, começamos a mostrar, começamos a falar e até mesmo a nos justificarmos quando é o tempo, mas quando não é, nós temos que nos calar. Mas irmã, eu vou me calar e quem vai me defender, quem vai te defender é o Deus dos céus. Quem vai responder por você é o Deus Todo-Poderoso. Deus hoje diz para você: se você silenciar, eu responderei por ti. Se você silenciar, eu mostrarei que eu sou na tua vida e que você é a minha escolha. Irmãos, para vermos o agir de Deus, precisamos ter a maturidade de deixarmos Ele agir, de deixarmos Ele responder, de deixarmos Ele falar. O rei Ezequias, ele teve a maturidade de instruir aos seus oficiais e ao povo: se calem. Vocês podem ouvir o que for, silenciem. Hoje Deus diz para você: o nível da afronta pode estar grande. Mas se você quer ver Deus respondendo, se você quer ver Deus fazendo justiça, se você quer ver Deus agindo, você precisa silenciar. A Bíblia diz, irmãos, que Rabsaque, ele começou a comparar o nosso Deus com deuses. Ele começou a trazer comparações. E nós sabemos que Deus, ele não pode ser comparado com ninguém, com nada, porque ele é todo poderoso. E a glória dele, ele não dá a ninguém. Então, a partir do momento que Rabsaque começou a comparar o nosso Deus com deuses, aquela peleja já não era de Ezequias. Aquela peleja pertencia ao Senhor. A partir do momento que Rabsaque começou a dizer: quem é o teu Deus para te livrar? Deus estava dos céus ouvindo e dizendo: esta afronta não é para você, Ezequias, esta afronta é para mim e eu resolverei. Ele cai de rasto. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou resolver a afronta, eu vou responder, eu vou mostrar que eu sou na tua vida, eu farei justiça. Eu é quem vou responder, eu é quem vou mostrar, e você só vai ver o que eu vou fazer.
As ameaças eram grandes, irmãos. As palavras de afronta não eram poucas. Você vai ver aqui, ó, versículo de número 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Aqui você vai ver Rabsaque querendo desencorajar o povo de confiar até em Deus. Porém, Deus estava no controle e Deus agiria pelo seu povo. Muitas vezes o inimigo, ele vai querer nos desencorajar de acreditarmos no Senhor, de crermos que Deus, ele vai se levantar pela nossa vida. Muitas vezes o inimigo vai querer ali lançar na nossa mente, dizendo: cadê o teu Deus que não te defende? Cadê o teu Deus que não se levanta por ti? Cadê o teu Deus que não vem aqui mostrar que ele é na tua vida? E Deus está dizendo: mesmo que as afrontas venham, mesmo que o inimigo lance na tua mente que eu não me levantarei por você, continue crendo, continue confiando, porque eu, o Senhor, farei sim justiça. Eu, o Senhor, responderei sim por você. Versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Aqui você vai ver que Rabsaque, ele queria, sabe o quê? Que o povo viesse a ceder, viesse a se entregar. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você ceda, ele quer que você se entregue, ele quer que você ache que Deus não está te vendo, que não vale a pena continuar, que não vale a pena insistir. Na verdade, ele quer que você perca a fé. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não ceda. Eu não sei quais são as pressões que você está vivendo. Talvez esteja parecendo que Deus, ele não vai se levantar por você. Esteja parecendo que tudo está perdido, mas Deus está dizendo: eu estou no controle. Não tem nada perdido, eu vou me levantar pela tua causa. Só não cede agora. O povo não poderia ceder. O povo não poderia ouvir as palavras de Rabsaque e se entregarem. Deus está dizendo: você não pode ceder às afrontas, você não pode ceder às contendas, às fofocas, às discórdias, às calúnias. Você não pode ceder aquilo que tem sido preparado para você desistir. Você não pode ceder aquilo que tem sido preparado para você esmorecer, para você largar a sua fé. Você precisa continuar olhando para o Senhor, e tem vitórias que a gente só vai ter, irmão, se nós nos calarmos, se nós deixarmos Deus responder por nós. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: o cerco pode estar aí montado. Rabsaque pode estar ameaçando que vai entrar. Ele pode estar te fazendo propostas, porque quando tudo está fechado, quando tudo parece perdido, o inimigo das nossas almas, ele começa a nos fazer propostas. Mas Deus está dizendo para você: não ceda, não ceda às pressões, não aceite as propostas e comece a focar somente em mim. Fique em silêncio, porque tu verás o que eu vou fazer pela tua vida. Fique em silêncio, porque eu responderei por você. Fique em silêncio, pois tu saberás que vale a pena confiar cada guerra, cada batalha, cada afronta nas minhas mãos, porque eu sou o Senhor que faço no meu tempo a justiça acontecer e te dou vitória. O que o povo tinha que fazer aqui era se calar e não ceder. Hoje Deus diz para você: o segredo está aí, se calar e não ceder. Se calar diante das afrontas e não ceder às tentações. E não ceder diante dos pratos que o inimigo colocar diante de você. O povo tinha aqui opções, irmãos. Ou eles silenciavam e aguardavam em Deus, ou eles cediam e saíam dali como cativos. Deus está dizendo: não aceite ser cativo, você é livre. Não aceite o ser cativa, você é livre. Espere eu agir e cai de rasto, candarasto por você, porque eu agirei por você. Agora você tem que aprender a deixar eu agir. Você tem que aprender a deixar eu falar. Irmãos, quando nós falamos, quando nós agimos, Deus, ele não age por nós. Deus, ele não fala por nós. Deus, ele só vai falar por nós. Ele só vai agir por nós quando nós verdadeiramente confiamos nele. Quando nós entregamos tudo nas mãos dele e confiamos que ele vai fazer algo acontecer pela nossa vida. E confiamos que ele vai trazer o livramento, que ele vai fazer a justiça. Era isso que o povo precisava fazer, confiar. Versículo 18. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria?
Aqui Rabsaque estava querendo dizer, irmãos, que o rei da Assíria era mais poderoso do que os deuses das terras que eles tinham entrado e que era mais poderoso do que o nosso Deus. Que Deus não poderia livrar ao povo. Hoje Deus diz para você: o inimigo tem tentado lançar na tua mente que eu não posso trazer livramento. O inimigo tem tentado dizer para você que não vale a pena esperar. Fulano esperou, ciclano esperou e não viu o milagre acontecer. Você também não vai ver. Muitas vezes esses pensamentos pessimistas vêm, o inimigo lança suas flechas, mas Deus está dizendo: continue convicta, continue convicto, continue firme, porque eu, o Senhor, vou honrar a sua fé. Versículo 19, aqui as comparações começam, irmãos, a acontecerem de maneira escancarada. Rabsaque começa a comparar o nosso Deus com deuses. E Deus, irmãos, estava vendo tudo e agiria com justiça. Versículo de número 19, onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Ele começa a comparar os deuses de Amate, os deuses de Arpade, com o Deus de Israel. Só que o nosso Deus, ele não tem comparação, irmãos. O nosso Deus, ele não pode ser comparado. E quando ele diz que vai livrar o seu povo, ele livra. Quando ele diz que vai proteger, ele protege. E a glória dele, ele não dá a ninguém. O nosso Deus é o Deus que livra o seu povo. E hoje Deus está dizendo: eu vou te livrar, agora você tem que crer. Eu vou te livrar, mas você tem que acreditar. Você não pode ficar oscilando, porque se você oscilar, o diabo ganha território. Se você oscilar, o diabo, ele entende que você não está convicto da sua fé e ele começa a minar a sua fé. Hoje Deus diz para você: não deixe o inimigo minar a sua fé. Não deixe o inimigo com palavras contrárias dizer que você não vai conseguir, a ponto de você desistir, a ponto de você desacreditar. Não deixe isso acontecer. É por isso, irmãos, que em momentos de desespero, em momentos de medo, em momentos de incerteza, em momentos de insegurança, é melhor nos calarmos. É melhor silenciarmos. Se a gente escolher silenciar, Deus, ele trabalha pela nossa vida. Tem muitas pessoas que no tempo de silenciar, elas querem falar. E é por isso que não conseguem vencer batalhas, porque fala muito. Porque começa às vezes até mesmo a murmurar sem nem perceber. Hoje Deus diz para você: não murmure. Hoje Deus diz para você: não queira entender. Hoje Deus diz para você: eu, o Senhor, trabalharei, só confia. A palavra de Deus de maneira clara para você hoje é: confia. Descansa. Creia que eu tenho o controle de tudo e eu trabalho por você. Mesmo que o inimigo se levante dizendo que eu não vou te defender, creia na minha palavra que eu te defenderei. Só olhe para mim. Declare comigo: nessa batalha eu só olharei para o Senhor e terei vitória. Nesta batalha eu só olharei para o Senhor e terei vitória. Versículo 20. Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Olha só como ele agora compara o nosso Deus aos deuses escancaradamente. E aqui, irmãos, chega ao ponto que Deus, ele queria que acontecesse para Deus agir. Porque às vezes, irmãos, Deus permite a afronta chegar. Às vezes você não entende por que é que tem pessoas que tocam na sua fé. Por que é que tem pessoas que falam daquilo que Deus tem contigo. Falam do teu Deus e você diz assim: Deus, o Senhor não me defende, o Senhor não fala nada. E Deus está dizendo: não se preocupe, minha filha, eu permiti tudo isso. Eu deixei o inimigo achar que ele estava ganhando território para que ele pudesse se levantar e cair. Para que ele pudesse se levantar e perder as forças. Para que ele pudesse se levantar e ficar envergonhado. Estava contado aqui os dias de Rabsaque. Ele seria envergonhado. Deus está dizendo para você hoje: tem pessoas que vão ficar envergonhadas e não vai tardar, porque Deus vai fazer justiça. Agora, para a justiça acontecer, tu vai ter que se calar. Para a justiça acontecer, você vai ter que entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. Tem muita gente que diz assim: eu já entreguei na mão de Deus. Observe bem isso aqui. Tem muitas pessoas que dizem assim: já está na mão de Deus, já entreguei na mão dele, Deus já sabe. Porém, fica postando indireta, fica falando daqui, falando dali. Deus está dizendo: enquanto você não silenciar, eu não farei justiça. Enquanto você não se calar, eu não mostrarei que sou na tua vida. Por isso o Senhor hoje te instrui dizendo: é tempo de você silenciar.
Diante de toda essa afronta, diante de todas essas ameaças diretas, do Rabsaque aqui dizendo, eu já venci. O rei da Síria já venceu. O povo não respondeu palavras a ele. O povo silenciou. Tem pessoas que querem ouvir você rebatendo. Tem pessoas que querem ouvir você perdendo a razão. Às vezes, o inimigo vai incitar pessoas para você perder a razão. Sabia disso? Pois é. Às vezes, o inimigo vai incitar pessoas para que elas se levantem contra você, para que você responda à altura e perca a razão. Para que você perca a batalha nas suas palavras. E Deus está dizendo, silencia. Silencia para vencer esta batalha. Silencia, não responde à altura. Deixa Deus responder por você. Declare comigo, quem vai responder essa afronta por mim é Deus. Quem vai responder esta afronta por mim é Deus. Enquanto você silencia, eu vejo Deus trabalhando. Irmãos, Deus está trabalhando por pessoas aqui que estão passando por afrontas terríveis, mas estão escolhendo silenciar. Estão escolhendo deixar Deus agir. Quando você deixa Deus agir, a vitória chega. Quando você deixa Deus agir, você não perde batalha. Quando você deixa Deus agir, você tem a convicção de que a vitória vai acontecer. O povo silencia. Ninguém diz uma palavra ao afrontoso Rabsaque. Hoje Deus diz para você, não deixe o inimigo ouvir uma palavra tua. Você vai vencer esta batalha, esta afronta, esta luta, essa injustiça, essa calúnia, aquilo que tem se levantado contra ti em silêncio. Muitas pessoas vão achar que você é boba, até mesmo o inimigo que tem se levantado contra ti vai pensar. Porém, Deus está dizendo, você tenha certeza de que eu estou contigo, que eu pelejo por você e que a vitória já é tua. Por isso, silencie e deixe Deus trabalhar. Silencie e deixe Deus responder. Silencie e deixe Deus fazer, pois certamente Ele fará. E Ele manda eu te dizer que não tardará. Amém? A justiça de Deus vai acontecer. É tempo de você silenciar, porque Deus vai pelejar por você. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que responde pelos teus filhos. Enquanto eles silenciam, enquanto eles se calam, o Senhor peleja, o Senhor responde, o Senhor pega as guerras na mão, Pai, e faz justiça acontecer. O Senhor é o Deus, Pai, que batalha. O Senhor nunca perdeu e nunca perderá uma guerra. E é por isso que nós temos que confiar a Ti. Não somos nós que respondemos, não somos nós que mostramos, mas é o Senhor quem peleja, é o Senhor quem mostra, é o Senhor quem faz justiça e nos dá vitória, mostrando que o Senhor é na nossa vida. Obrigada, Pai. Obrigada por essa estratégia, pois através do silêncio aqui pessoas vão começar a ganhar batalhas. Através do silêncio aqui, Pai, o inimigo começará a ser envergonhado. Através do silêncio, Pai, começará a acontecer justiça e o teu nome será glorificado. Que os teus filhos silenciem, porque enquanto eles silenciam, o Senhor fala por eles. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as cores velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser
ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Quem responde por você é Deus. É Ele quem faz justiça. É Ele quem mostra aos teus inimigos que você tem um dono. Enquanto você se cala, Deus responde por você. Nem os oficiais, nem o povo responderam nada a Rabsaque. Hoje Deus diz para você, não responda aos teus adversários. Não perca a sua razão, mas silencie. Pois enquanto você silencia, Deus trabalha para que a justiça aconteça de maneira perfeita. Pois Deus sabe fazer justiça e Ele sabe o momento certo de agir. Ele fará justiça por você. Silencie. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.